Escola Bíblica, lição número 12. A leitura da Bíblia e a educação cristã. Texto áureo. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. 1 Timóteo 4,13. A verdade prática. A leitura e o estudo da Bíblia fortalecem a fé e a comunhão com Deus. O texto está em 1 Timóteo 4, do 6 ao 16. Propondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina, quem tens a seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo que é Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas se o exemplo dos fiéis, se o exemplo dos fiéis, de ser o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, que fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Pesada essa, para mim principalmente. A educação cristã tem como finalidade a formação espiritual e o desenvolvimento do caráter do cristão. A escola dominical, dentre outros, é uma agência educadora no contexto da igreja. A fonte para o ensino é a Bíblia Sagrada, a autoridade suprema de fé e prática para o salvo em Cristo. A leitura e os estudos das Escrituras servem de base para o conteúdo programático a ser observado tanto em sala de aula como fora dela. A escola dominical é, por excelência, ensino bíblico. As revistas que integram o currículo são de lições bíblicas. A Bíblia é o livro base para todo o seu ensino e aprendizagem. O currículo da EBD, da Educação Cristã, ED, persevera na autoridade suprema da Palavra de Deus como a única regra infalível de fé e prática. Em vista disso, as doutrinas bíblicas reproduzidas no material didático servem como padrão para o viver diário e a formação do caráter cristão. O conteúdo expressa a ortodoxia professada pelas assembleias e contribui para manter a unidade doutrinária da igreja, e atua como antídoto para as heresias. No contexto da escola dominical, é muito importante observar a metodologia, bem como o objetivo a ser alcançado em cada lição. Desse modo, torna-se indispensável que o texto bíblico seja referencial permanente da prática pedagógica. Nesse sentido, o ensino não deve ser limitado à transferência de conhecimento, mas, sobretudo, o estudo das verdades reveladas deve instruir, expor e corrigir o erro, a fim de produzir verdadeira transformação na velha natureza humana. A escola bíblica terá cumprido seu papel de educação ao cristão quando for perceptível as mudanças na vida dos alunos que atestem o novo nascimento e o crescimento espiritual. O padrão ético e moral. A Bíblia é a principal fundamentação para a ética e a moral cristã. O texto bíblico é divinamente inspirado e, portanto, permanece inalterado. Os valores cristãos são permanentes, pois sua fonte de autoridade é imutável. Em suma, a palavra de Deus não pode ser relativizada, revogada ou ajustada aos interesses humanos. Assim, no propósito de cumprir o seu papel e de instituição educadora, a escola dominical também atua como multiplicadora dos princípios éticos e dos valores morais da fé cristã. A igreja que zela pelo ensino sólido das lições bíblicas não é influenciada pelo erro, mas estabelece o padrão moral e ético a ser observado pelos cristãos. A escola dominical é um espaço de incentivo ao estudo e prática das Sagradas Escrituras, portanto um local de crescimento espiritual, tanto individual como coletivo. A palavra educação vem do latim educare, que significa literalmente guiar, instruir, conduzir, para fora. No texto do Novo Testamento destaca-se a palavra grega paideia, com o sentido de instrução. O dicionário bíblico Wycliffe assegura que, quando aplicada às crianças, a palavra tem sentido de treinamento e correção. No caso de adultos, se refere ao que se desenvolve na alma, corrigindo erros, controlando as paixões. Em virtude disso, a educação cristã se fundamenta na revelação divina. Seu livro-texto é a Bíblia,
e sua ocupação é o ensino sistemático e contínuo das doutrinas bíblicas. O objetivo da educação cristã. O Senhor Jesus confiou à Igreja a tarefa da Grande Comissão. Trata-se de uma ordenança proclamadora de um mandato educacional que é responsabilidade dos discípulos de Cristo evangelizar e ensinar. Nesse aspecto, a escola dominical desempenha com excelência o papel de agência educadora, porque evangeliza enquanto ensina, atendendo os dois lados da ordem. Sinto muito. Da ordem de Jesus. Nessa compreensão, o saudoso teólogo Antônio Gilberto enfatizava que são três os principais objetivos da educação cristã: ganhar almas para Jesus, desenvolver a espiritualidade e o caráter cristão, treinar o cristão para o serviço do mestre. Capacitar significa tornar capaz. Preparar e qualificar na educação cristã o processo de desenvolvimento do caráter e habilitação do cristão para servir o reino de Deus acontece por meio do estudo acurado da Bíblia. Desse modo, os alunos são formados não apenas como leitores do texto bíblico, mas qualificados ao exame minucioso das Escrituras. Essa meta somente pode ser atingida por meio da leitura diária das Escrituras Sagradas, sob a iluminação do Espírito Santo, e da aplicação dos princípios hermenêuticos, tais como as regras gramaticais e o contexto histórico e literário. No Novo Testamento, Jesus Cristo é chamado por mais de 10 vezes de Rabi. Nosso grande mestre nos ensina continuamente a importância da educação, exortação e instrução à palavra de Deus. Rabi é qualquer mestre, qualquer pessoa que ensina é um rabi. A leitura e a disciplina cristã. A disciplina tem relação com o castigo e punição, mas também significa ordem e obediência às regras. O termo discípulo está relacionado com a disciplina, e por isso todo autêntico discípulo é disciplinado. Assim, em termos gerais, o zelo espiritual de um discípulo de Cristo repousa na prática das disciplinas cristãs, dentre elas estão a oração, a leitura da Bíblia e o jejum. A disciplina não é um meio de salvação, mas por meio dela conhecemos a perfeita vontade de Deus. A disciplina cristã requer regularidade e prioridade na busca de santificação. Portanto, a leitura bíblica, por exemplo, deve ser diária. O aprendizado é parte intrínseca de um discípulo, isso porque o discípulo significa literalmente aprendiz. Uma máxima pedagógica afirma que ler é aprender. Desse modo, por meio da leitura da Bíblia, aprendemos acerca de Deus e de seu plano de salvação. Esse aprendizado orienta o discípulo a tornar-se parecido com Cristo. Por isso, o aprendizado deve ultrapassar a teoria e ser aplicado na vida diária. Paulo repreende os que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Por essa razão, o apóstolo adverte a Timóteo a observar o aprendizado bíblico que o faria sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Um dos aspectos da adoração é o culto devocional. Não se refere ao culto público que prestamos a Deus no templo, nem o culto doméstico em família, mas aquele praticado de forma individual. Inclui a oração, o louvor, a leitura da Bíblia. Essa atividade fortalece a comunhão com Deus. O devocional também é uma oportunidade para o estudo sistemático e indutivo das Escrituras, que por ação do Espírito Santo abre nosso entendimento. O conhecimento bíblico ainda pode ser aprimorado desculpa, por meio de pesquisas em periódicos como a Declarações de Fé, que expressa a ortodoxia. Quem deseja ter Jesus como mestre precisa se portar como um disciplinado aluno. A prática diária da leitura bíblica é uma disciplina primordial ao genuíno discípulo de Deus. A nossa conclusão é que a educação cristã fundamentada no seu currículo e inspirada é inerrante e infalível palavra de Deus, a Bíblia. Seus principais objetivos são ganhar almas, desenvolver o caráter e preparar o salvo para o serviço cristão. Nesse propósito, seus alunos são instruídos à leitura e ao estudo da Bíblia, e, sobretudo, a pautar suas vidas na autoridade suprema das Escrituras Sagradas. Aleluia. Impossível não concordar com tudo que está escrito aqui. Contudo, uma ressalva que eu faço, que eu vejo muito, e eu já falei no vídeo anterior, santificação e não há condição na santificação. Iremos cair, infelizmente. É triste, mas iremos cair. Tem um texto, acho que é de Provérbios, que fala que ainda que o justo caia 7 vezes ele se levantará. Ainda que caiamos, continuemos. Eu gosto de bater muito nessa tecla porque eu acho muito comum, como muito comum, baterem na tecla de que não, tu não é justo porque tu cai. E não é assim que a coisa funciona, não é assim que a Bíblia nos ensina. Mesmo que caia, levante-se, continue, persevere na fé. Quer dizer que o justo é aquele que nunca cai? Negativo. Todos caem, todos pecam, todos estão destituídos da glória de Deus, todos estão iguais. Porém, aquele que é justo, ele vive pelo Espírito. Não é a carne dele que peca,
não é o espírito dele que peca, mas sim a carne. Ele não se sente satisfeito com aquilo, apesar de a carne cometer o erro. Eu bato muito, muito nessa tecla porque na igreja moderna é o que está precisando ser pregado. Você vai cair, você vai cair, você vai errar, ninguém vai ser perfeito. Se fosse fácil, se fosse simples, todo mundo já teria conseguido, a Bíblia teria 2 parágrafos e pronto, deu, acabou. Seja perfeito. Acabou o assunto. Mas não, ela é cheia de instruções, de coisas pra gente estudar, de coisas pra gente aprender e evoluir em espírito para que possamos ajudar outros a também terem a leveza, a perdoar a si mesmos, a perdoar os outros, para que possamos ser perdoados por Deus, né? Então, fica aí essa pequena ressalva que tem a ver com o vídeo anterior que eu gravei também, de não colocar peso, jugo sobre os outros. Não é isso que Deus ensina. Simples assim. Uh, Vamos ser melhores? Vamos. Vamos melhorar? Vamos. Mas vamos ser perfeitos? Não. Vamos nunca mais cair e nunca mais cometer pecados? Não. Isso não quer dizer nada. Não quer dizer nada. A transformação é progressiva, a gente vai melhorar. Quando Deus voltar, haveremos de ser tudo que Deus quer que sejamos, com amor a Cristo, tendo fé em Cristo, no nosso Senhor, que Ele vai voltar e vai nos trazer essa redenção, né? Vai nos possuir, né? O noivo vai nos pegar de vez e vamos ver Ele face a face e tudo vai estar completo, toda a obra estará completa. Mas até que esse dia chegue, a obra ainda está sendo feita. Muitas coisas há de se fazer no meio do caminho. Devemos repelir o pecado, mortificar o pecado e nos afastar dele, fugir do pecado de todas as formas possíveis, de como a gente puder. Entretanto, se cair, levante-se, se sujar, lave-se e banha todo dia. Se não tomar hoje, vai feder. Oração, leitura da Bíblia é todo dia. Se não fizer, vai sujar, vai feder e vai ter pecado. Quanto mais a gente chegar perto de Deus, mais difícil, mais inalcançável ao pecado nós somos. Porém, quem me livrará do corpo dessa morte? Esse corpo vive em mim, o pecado me prende ainda. Que possamos ser mais leves entre nós mesmos, conosco mesmo e com os nossos irmãos, para que possamos realmente ajudar que o Espírito possa ter fé e esperança em dias melhores. Acho que é isso. Quem gostou, dá um curtir. Valeu.